Você já se sentiu sozinho, perdido, sem saber o rumo certo a seguir num caminho desconhecido da vida? Nessas horas, tudo que a gente precisa é de alguém que nos encontre e nos dê uma direção, não é? A propósito, no vídeo de hoje, nós vamos analisar a parábola de Jesus sobre a ovelha perdida e extrair grandes lições que vão nos ajudar na caminhada de vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós encontramos um discurso de Jesus muito conhecido, que é a parábola da ovelha perdida. E ao passo em que nós vamos lendo, é como se a narrativa de Jesus nos conduzisse para dentro da cena. E num certo ponto, Jesus faz uma pergunta muito interessante aos seus ouvintes, dizendo assim: se você tivesse um rebanho de 100 ovelhas e perdesse uma, você não deixaria as 99 e sairia à procura da ovelha perdida? Se você a encontrasse, você não colocaria sobre os seus ombros e não a levaria de volta até o curral para junto das outras ovelhas? Você não ficaria feliz? Você não anunciaria isso para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que eles também se alegrassem juntamente com você? Então Jesus finaliza a parábola dizendo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E você percebeu que no final da parábola Jesus revela que essa história não é sobre ovelhas, mas sim sobre o próprio Jesus, que está disposto a trazer de volta as pessoas que se afastaram dele? Jesus é o pastor mencionado na parábola. Ele é o proprietário das 100 ovelhas. E esse rebanho são os seus seguidores. A ovelha perdida é quem se afasta de Cristo. Porém, Jesus não revela o motivo pelo qual a ovelha se perdeu. Mas a partir de agora, eu te convido a solucionar esse mistério. Então vamos às evidências. Jesus e os seus profetas, em diversas ocasiões, comparam as pessoas com ovelhas, porque elas são criaturas que necessitam de orientação, de alguém que possa conduzi-las. Elas são muito dependentes dos cuidados do seu pastor. E elas nascem para andar sempre unidas. Uma ovelha não consegue viver bem se estiver isolada, se estiver solitária. Ela necessita de pertencer a um rebanho e precisa de um líder para dirigi-la. Então nós podemos concluir que quando uma ovelha se desgarra do rebanho, não é algo normal. Alguma coisa de grave aconteceu. E da mesma forma que uma ovelha se perde do grupo e do seu pastor, as pessoas também podem se isolar de Cristo e deixar de conviver com os seguidores dele também. A Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 34, nos conta que no meio do povo de Deus existem dois grupos de pessoas. Um grupo é comparado a ovelhas gordas e o outro às ovelhas magras. As gordas são as ovelhas mais robustas e por elas saberem disso, que são fortes, elas começam a ter um comportamento inadequado com as ovelhas magras, que são as mais debilitadas. As gordas escolhem o melhor local do pasto para se alimentar e ficam pisoteando a grama que sobrou para as magras. As gordas encontram as águas limpas no córrego ou no riacho, e enquanto elas vão bebendo, sujam toda a água com seus pés. E quando a ovelha magra chega, só tem uma água suja, barrenta para ela. E assim ela vai se enfraquecendo a cada dia mais. A ovelha gorda representa aquele tipo de pessoa que conhece a palavra de Deus, que toma direto da fonte desse saber, que é a Bíblia, se alimenta, se deleita da palavra de Deus, dessa palavra de esperança que ela encontra, mas quando chega alguém fraco, desanimado na fé, que precisa de perdão, de ouvir uma palavra de consolo, aí a ovelha gorda não compartilha do evangelho que ela aprendeu. A ovelha gorda acha que a palavra de perdão, de salvação, a palavra de bênção da Bíblia é só para ela. E para a ovelha magra só sobra a palavra de acusação, palavra dura, que faz a ovelha magra se sentir mais indigna e mais pecadora ainda. As ovelhas gordas não tentam reanimar ninguém, elas ficam empurrando a magra para fora. E de fato ela acaba indo embora mesmo e se perde totalmente. E outro fato que pode fazer uma ovelha se perder é um momento de distração por parte dela. De repente ela deixa de olhar para o seu condutor, para o seu pastor, e algo tira a atenção dela. Ela acaba ficando para trás enquanto o rebanho segue adiante com o seu pastor. Mas com que uma ovelha se distrai? Existem inúmeras probabilidades. Será que ela, olhando para os lados, não avistou e não desejou um outro pasto à beira do caminho que não era aquele para o qual o pastor estava conduzindo o rebanho?
Será que durante o trajeto ela passou por outros animais que não eram da mesma espécie e ela quis se aproximar deles pela curiosidade, pensando, quem são esses aí? Eles não têm um pastor? Parecem ter tanta liberdade, alguns têm até asa para voar. Eu vejo que um animal tem garra, o outro tem dentes afiados, eles são tão fortes enquanto eu sou uma ovelha tão indefesa, a vida deles parece ser tão mais interessante do que a minha. E nós, enquanto ovelhas de Cristo, devemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Será que eu estou realmente focando a minha atenção em Cristo e deixando Ele me conduzir pelo caminho da vida eterna? Ou eu estou me desviando desse caminho, atraído pelas coisas terrenas que me paralisam no meio da jornada, que me impedem de avançar? Será que eu não estou perdendo tempo com pessoas, lugares e assuntos que não são apropriados para mim? E avançando ainda mais na interpretação da parábola da ovelha perdida, independente do motivo que a fez se perder, agora ela irá sofrer as consequências do seu desligamento do rebanho. Ela vai andar por rotas desconhecidas e perigosas, e sem o seu pastor por perto, ela ficará totalmente desprotegida, vulnerável e à mercê dos predadores. Ela não terá a certeza de um bom pasto, uma boa água, um abrigo seguro contra o sol escaldante, contra o frio intenso, contra a chuva, contra o sereno. E quantas pessoas que já caminharam com Deus no coração, tinham uma família unida, iam à igreja toda semana, mas hoje se encontram assim, perdidas e numa situação de risco. Só que Jesus, apesar das nossas falhas e agindo conforme o coração misericordioso que Ele tem, Ele olha para nós e nos vê quando nós estamos numa situação semelhante de uma ovelha perdida. Jesus tem compaixão de nós e sabe muito bem que nós somos cheios de fraqueza, que às vezes nós somos ingênuos e flertamos com o perigo, nós somos inconsequentes, nós andamos à beira de precipícios, confiando em nós mesmos, achando que só os outros é que caem, mas de repente nós sofremos uma queda brusca. A gente vai andando pela estrada da vida achando que nós estamos atentos, nos desviando das pedras grandes, mas tropeçamos nas pequenas. E Jesus sabe que somos assim. Sabe que é difícil nós lidarmos com a nossa própria ansiedade, com as nossas dúvidas, as nossas necessidades, egoísmos, a nossa vaidade por muitas vezes, nossa indignação, nossos medos. Ele vê que existem momentos na nossa vida que ficamos desnorteados, perdidos, andando numa terra muito hostil, cheia de perigos, cheia de armadilha e o que é pior, toda ovelha perdida vai caminhando até chegar num local que a Bíblia chama de o Vale da Sombra e da Morte. Jesus nos vê quando nós estamos nesse lugar que é de tristeza, de solidão, de insegurança, de ameaças constantes, onde aparentemente não tem ninguém para nos livrar do mal ou que nos garanta um local de acolhimento, de cuidado, de descanso. Todos nós já fomos ou ainda seremos semelhantes a uma ovelha perdida pelo Vale da Sombra e da Morte. Esse vale é o dia mau que chega para todo mundo. É o dia que nós não sabemos como agir. Esse vale tenebroso que a gente atravessa na vida é representado pelo dia que nós somos rejeitados ou excluídos. Pode ser também o dia do nosso luto, o dia da enfermidade, o dia da traição, o dia que algo valioso é tirado de nós, o dia da dificuldade. Mas nesse dia não importa o quanto nós tenhamos andado desgarrados do nosso pastor, se nós lembrarmos dele e nós aquietarmos a nossa alma por um instante, nós vamos ouvir ele chamando por nós. Na verdade, ele já estava nos chamando o tempo todo, desde o dia em que a gente se perdeu no caminho. Mas o som do nosso próprio choro e tantos questionamentos nos impediu de ouvi-lo. Mas uma das qualidades da ovelha é reconhecer a voz do seu pastor. É uma voz inconfundível para ela. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nós escutamos essa voz com os ouvidos do coração. É a hora que Jesus vem e nos resgata e nos carrega nos ombros quando não há mais força em nós. Então, Ele nos alimenta, nos fortalece, passa um bálsamo sobre as nossas feridas e assim nós vamos sobrevivendo. Jesus vem ao nosso socorro porque Ele entende a nossa dor. Se somos ovelhas de Cristo, não nos esqueçamos também que Ele é o Cordeiro do Deus Pai, que certa vez Jesus esteve sozinho num deserto por 40 dias e 40 noites, sem água, sem comida, e lá Ele foi tentado a desistir do seu chamado, tentado a renunciar à sua missão. Mas Ele disse ao tentador: afasta-se de mim. E quando o maligno foi embora,
Então vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus com tudo aquilo que ele precisava para sair daquele deserto de sofrimento e de provações. Tudo foi profetizado no livro de Ezequiel, capítulo 34, que Jesus iria se compadecer de nós. Então foi escrito: portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de presa para as feras. Porque são ovelhas minhas, do meu pasto, e eu sou o vosso Deus. A ovelha perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, e a enferma eu fortalecerei. Jesus, o verdadeiro pastor da nossa alma, não se conforma com a perca de uma ovelha sequer, mesmo que ainda restam outras 99 em paz. Ainda que o pastor perca uma das suas ovelhas, ele não deixará de ser pastor, assim como a ovelha perdida não deixará de ser ovelha. Por isso Jesus se sente totalmente responsável por cada uma delas, pelo vínculo do amor que ele sente por nós. Jesus tem zelo por cada indivíduo, cada pessoa é valiosa e por isso ele não abre mão de ninguém. E se somos realmente ovelhas dele, ele vai atrás de nós. Ele vai nos chamar pelo nome. Nós vamos reconhecer a voz dele, então nos restará ou fugir, nos esconder ou responder: Jesus, eu estou aqui, me salva. E se nós estivermos caídos e fracos, ele vai nos reerguer, porque está escrito que ainda que um justo caia 7 vezes, tornará a se erguer. E para encerrar o vídeo de hoje, fique agora com o Salmo do rei Davi, que melhor compreendeu o que é ser uma ovelha pastoreada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até transbordar. Certamente, a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida.